Boa noite, Boa noite. paz para todos. Dia 31 de janeiro, né, o último dia desse primeiro mês de 2023. Um dia de aflição, de oração e de bênção, né? De aflição porque a gente nunca sabe o que vai ser, ainda mais no dia de hoje que tinham 2 cirurgias marcadas, da minha mãe e a minha, né? De oração, porque a gente é fervoroso e acredita que o Pai sempre tem o melhor pra gente, mesmo no meio das atribulações, e a gente não perde a fé, né? E é Ele que sinaliza o caminho e a gente segue em linha reta, sempre naquilo que Ele nos diz. E de bênçãos, né? Mesmo que as coisas aconteçam meio diferentes do que a gente esperava, mas é do jeito dele sempre, e o jeito dele é sempre o melhor. Então a gente agradece muito pela cirurgia bem sucedida na minha mãe. Ela já está no quarto, já está recebendo mensagens de todo mundo, respondendo, né? Tá feliz, já não vê a hora de sair de lá. Agora a gente vai esperar o pós-operatório, a recuperação, mas acreditamos que 2 a 3 dias de repente ela já esteja por aqui, se assim Deus permitir. E para quem orou por mim, pela minha cirurgia, como em todo o hospital público, né, existem percalços, e a gente chegando lá não tinha todo o material para ser realizada e eles adiaram. Pode ser que para quinta ou para terça-feira que vem, mas apesar de tudo isso, né, Deus me deu alguns sinais aqui, eu fiz algumas movimentações, né, e consegui sentir a perna muito melhor, o pé muito melhor. Então é como se ele estivesse dizendo: eu poderia te curar de uma vez, mas vai devagar para você aprender a também desacelerar. Então vamos obedecer o Pai e vamos ter fé e confiar. E por falar em fé, nós em oração aqui para compartilhar uma palavra com vocês, o Pai falou: lê para eles de novo Jó, capítulo 42. Finalização de Jó, que a gente já leu e já relatou e testemunhou algumas coisas, inclusive. Eu amo esse capítulo, é maravilhoso. Então vamos lá? Vamos. Diz assim: então Jó respondeu ao Senhor: agora eu compreendo que o Senhor pode fazer todas as coisas e que ninguém pode fazer isto, que ninguém pode impedir o Senhor de realizar seus planos, né? O Senhor perguntou: quem é este que se atreveu a pôr em dúvida minha sabedoria e justiça sem conhecimento? E falei de coisas que eu não entendia, coisas que eu não conhecia, pois eram maravilhosas demais para mim. O Senhor me disse: escute-me, e eu falarei. Vou fazer algumas perguntas que você responderá. Antes, eu só o conhecia de ouvir falar, mas agora eu vejo o Senhor com os meus próprios olhos. É outra vida. Por isso, eu me arrependo de tudo o que disse. Estou envergonhado e me cubro com o pó da terra e de cinza. Essa é a primeira reação para qualquer criatura que tem um encontro com Deus nesse grau aqui, é ficar coberto de vergonha. Se arrepender de tudo, porque é um amor extremamente constrangedor, né? Depois de ter acabado de falar com Jó, o Senhor também disse a Elifaz:
o Temanita, né, que era um dos amigos de Jó, e falou assim: estou muito irado com você e seus 2 amigos. Vocês não disseram o que está certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Por isso, levem 7 touros e 7 carneiros ao meu servo Jó e peçam a ele para sacrificar ofertas queimadas em favor de vocês 3. Meu servo Jó fará oração por vocês, e só assim não lhes farei o que seu pecado merece, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Então ele faz o Temanita, Bildade, o Suíta e Zofar, o Naamatita, fizeram o que o Senhor havia mandado. Jó orou por eles e o Senhor ouviu e atendeu a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou próspero novamente. Na verdade, Deus deu a Jó 2 vezes mais do que ele já tinha antes. Todos os irmãos, irmãs, parentes e conhecidos de Jó vieram comer com ele em sua casa e consolaram e confortaram Jó por todo o sofrimento que o Senhor havia feito cair sobre ele. Todos eles trouxeram um presente em prata e anel de ouro, e um anel de ouro. Assim o Senhor abençoou Jó muito mais do que antes. Ele teve 14.000 ovelhas. Ontem a gente estava lendo isso com a Joana, né? Ela, nossa mãe, tudo isso? 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentos. Deus também deu a Jó mais 7 filhos e 3 filhas. O nome da primeira filha era Gemima, o da segunda Késia e o da terceira Queren-Apuk. As filhas de Jó se tornaram as mulheres mais bonitas de toda aquela terra e receberam parte da herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó ainda viveu 140 anos. Ele chegou a conhecer seus netos e bisnetos e morreu velho e feliz, depois de uma vida longa e abençoada. Tem alguns detalhes que ficaram na minha cabeça aí dessa vez. Dessa vez não, né? Porque a gente cada vez que lê vai prestando atenção em algumas coisas. E o número 7, ele se repete muito ali. E é um número que na nossa vida, na minha, da Lígia, individualmente e antes disto, quando a gente se conhece, antes da gente se conhecer, já era um número que nos acompanhava, né? E ali você vê que Deus fala para os 3 amigos, 7 touros, né? Faça uma oferta, né? 7 touros e 7 ovelhas. Isso. Né? Então são múltiplos de 7, né? 7 carneiros. 7 carneiros, né? São múltiplos de 7. Aí Deus o abençoou com mais 7 filhos e 3 filhas. Claro que eles discriminam os filhos aqui porque é cultural e é histórico, né? Então a gente não está aqui levando em consideração essa colocação, porque faz parte da história e não adianta você querer apagar a história, ela é assim e ponto, né? E a gente evolui dependendo de nós, né? Respeitando sempre a lei escrita e a palavra de Deus. E ele viveu mais até os 140 anos, múltiplo de 7 de novo. Essa eu não tinha pegado, me chamou a atenção os sacrifícios, né? O número de filhos. Sim. Mas 140 anos. Quando ele coloca aqui que os amigos têm que dar 7 de um mais 7 de outro são 14. Ele viveu 140, ou seja, aquela bênção
foi abençoada para ele, multiplicada 100 vezes. Amém. Isso já aconteceu com muitas pessoas que deram testemunhos e muitas coisas que a gente já assistiu, esses podcasts que a gente vê também, pessoas que fazem doações de coração, sem esperar nada em troca, e depois de algum tempo vem uma bênção e o irmão agradece a Deus. Isso a gente tem que fazer sempre. Tudo que vem, a gente tem que agradecer ao Pai. E alguns deles relatam, já escutei não uma nem duas vezes, várias vezes, que o Pai lembra você. Lembra aquela doação, aquela ajuda, aquele irmão que você ajudou. Você lembra quanto você doou para aquela pessoa, para aquele benefício? E normalmente ele multiplica esse número. Então isso não quer dizer que você tem que começar a ajudar as pessoas aleatoriamente, porque não vale a pena você fazer, né? Jesus, antes de ser crucificado, ele falou para os apóstolos, né? É que eu lembrei. Eu vou ter que falar, senão eu vou esquecer. Tá bom. São 7 filhos. Você teve 6 meninas e um último menino. Sim. Que viveu 14 semanas. Múltiplos de 7, de novo. E o Pai já disse. Ele está lá, brilhando. Sim. E assim a gente crê, né? E eu sempre tive, né, só para completar isso, eu sempre tive uma afeição no número 7 e me fortaleceu muito mais quando eu assisti o Cidade dos Anjos, que é um filme que eu adoro, já assisti muitas vezes, aonde o ator principal chama 7, né? E o apelido, no caso, que a gente carinhosamente deu para o bebê, né? Nosso bebê Luz, que o nome seria Ralph Neto, né? E é Ralph Neto, né? Mas o apelido dele é 7. Então é o anjo 7. Somos papai e mamãe de anjinho. E aí, estava completando uma coisa que eu agora preciso lembrar o fio, né, que você começou a falar, e eu apaguei aqui a explicação da onde eu estava. Eu também esqueço. Então, se eu sou cortado, né, eu sempre dou a preferência, mas aí apaga o que eu estava querendo, a linha de pensamento que eu estava querendo lembrar. Então é isso. Ficando velho. Eu tô ficando velho, né? Então eu vou começar a falar, não vou deixar. Espera a sua vez. Desculpa. Mas se alguém lembrar, ou depois a hora que eu olhar ali, ou se o pai der um lampejo aqui, né? De qual que era a linha de pensamento que eu tava, que eu já me perdi todo aqui. Então, é que assim, é legal que você se atentou para toda essa questão dos códigos, dos números, né? Agora eu amo esse capítulo porque no discurso de Jó é como se ele, graças a esse encontro com Deus, ele falasse, eu passaria por tudo de novo. Eu também. Sabe? Eu também. É claro que eu ia pedir pro pai me dar um pouquinho mais de sabedoria para mim não errar tanto. Né? Mas assim, se fosse necessário para ter esse encontro com o Pai e poder servi-lo dentro daquilo que Ele espera de mim no seu caminho, na sua obra, eu faria, com certeza. Porque no final das contas, Jó perde tudo, né? Mas na verdade nada é dele, é tudo de Deus, né? Tudo que nós temos materialmente, os filhos não são nossos. Nada é nosso. Esse corpo não é nosso, né? A única coisa então, que a gente vem... Ele pede
tá, a riqueza, ele perde a família, ele perde a saúde, e depois Deus restitui tudo, né? Só que não é isso que está em questão, isso é um olhar muito superficial para essa história. A questão toda é, nossa, eu fui usado por Deus para algo grandioso, né? Então, quando o inimigo foi tirar satisfação, né, dizendo que não, a terra é minha, o pai falou, nossa, tá errado, tem um cara lá que ainda me segue, que é fiel a mim, é o meu servo Jó, você não conhece ele não? Você falando, né, das coisas aí, isso. O pai já me deu um lampejo aqui para lembrar onde eu estava na explicação. Quer? Eu lembro depois. Agora, que a explicação é a seguinte, que eu estava dizendo, muitas pessoas fazem uma ajuda, uma doação, alguma coisa, com desprendimento, sentindo no coração. E depois recebem, porque o pai sente, ele sabe, ele conhece o coração de cada um. Ele sabe que não foi feito com o intuito de receber em troca. E aí sim ele retorna. Então, não adianta esse monte de gente fazer um monte de doação bilionária só para bater do imposto de renda. Que sua mão direita faz, a esquerda não tem que saber, né? O que já dizia lá atrás, né? O que é dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. A César, no caso, seriam as coisas materiais. A Deus, tudo o que você tem dentro de si, que é o que você trouxe e o que você vai levar daqui. E aí voltando, pode? É isso, Jó, a gente não tá aqui nessa vida ou não tem que estar aqui com o objetivo de, eu tenho que ficar rico, ou eu tenho que ter a melhor família do mundo, o melhor casamento, e o melhor corpo, a melhor saúde. Isso tudo ajuda na jornada, sabe? Mas nunca deve ser o objetivo da gente. Isso é consequência. Então, o objetivo maior é saber de onde você veio. Você vem de Deus, você é filho dele, né? Você reconhecendo, você crendo em Jesus, você pode se tornar filho. Você saber qual é o plano que ele tem para a sua vida, né? E cumprir isso, tá? Esse é o principal passo, assim, algo que não tem que sair da tua cabeça, entendeu? E o resto é resto, né? Então, o maior aprendizado que eu vejo aqui na história de Jó, e a gente pode ficar lendo milhares de vezes, que a gente vai tirar coisas novas, né? Sim. É exatamente isso, assim, custe o que custar, sabe? A dor que tiver que passar, tudo isso é passageiro, tá? Mas servir a Deus é muito legal. A entrega é o servir eterno. E Jó já fazia isso, e aí ele foi provado e falou, nossa, o que eu tava fazendo ainda era muito pouco. Agora sim, né? E pôde morrer velhinho, feliz com as coisinhas dele, tudo certo. Né? Então é isso, gente. É a palavra de hoje, né? Para os nossos irmãos aí. Que todos consigam ter o empenho, né, a entrega de Jó, porque Deus não merece o mais ou menos, ele só merece o melhor. E não adianta a gente querer empurrar para debaixo do tapete qualquer coisinha, porque ele conhece até aquilo que a gente pensa, inclusive, né? Então,
Não pense que na hora que você vai chegar ali no tete a tete, que ele vai colocar e pontuar algumas coisas, você vai ter palavra ou jogo de cintura para sair daquela. Melhor se entregar agora, se quebrar agora e seguir o caminho que ele te diz para seguir, porque ele vai iluminar o seu caminho, por mais que esteja um breu do lado esquerdo e do lado direito, né? Porque a gente pode estar atravessando o vale da morte, mas ele vai estar com a gente. Amém. Amém. Fiquem com Deus, paz para todos.